Olá galera, bem-vindos à 41ª videoaula, onde eu vou estar tratando da radiciação. Assim como a gente fez na potenciação na aula anterior, a gente também vai fazer na radiciação. Quer dizer, a gente não vai entrar em detalhes, eu apenas vou expor algumas definições e alguns resultados básicos, sem me ater muito às demonstrações. Talvez eu faça videoaulas anexas, tanto a aula anterior quanto a essa, para falar mais formalmente das demonstrações. Aqui eu vou dar alguns argumentos, né? Então não me entenda mal, alguns deles não estão assim 100% formalmente argumentados, mas vai dar uma boa ideia para a gente poder operar com eles nas próximas videoaulas, né? Para a gente poder definir a função exponencial. O que acontece é o seguinte, ó. O que vem a ser a radiciação? Então eu vou dar aqui uma definição, uma primeira definição, é o seguinte: seja A um número real não negativo e um inteiro n positivo. Aí eu defino, né, define-se esse objeto aqui, ou seja, a raiz enésima de A. Isso vai ser um valor B se, somente se, esse B elevado a n dá A, onde B é positivo e B é real. Tá certo? Então, eu vou definir uma raiz de um número se, sendo um B, se esse B elevado a esse índice que está aqui na raiz, der o valor que está dentro. Vamos dar uns exemplos, né? Vamos ver alguns exemplos disso. Item A, né? Por exemplo, raiz quadrada de 9 é o quê? É 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. Raiz cúbica de 8 é 2, pois 8, quer dizer, 2 ao quadrado dá 2 ao cubo, né? Ou seja, esse número elevado a esse expoente dá 8. Note que tanto 3 aqui quanto 2 aqui, eles são positivos, né? Pelo menos pode até ser 0, não tem problema nenhum, né? Por exemplo, se eu tiver aqui a raiz cúbica de 0, isso é 0, pois 0 ao cubo é 0. E 0 é maior ou igual que 0. Então não tem problema nenhum. Tá certo? Uma pergunta que às vezes a gente confunde é o seguinte. Vou falar aqui uma curiosidade, tá aqui, exemplo B, aqui é o exemplo C. Uma curiosidade ou um cuidado que a gente tem. Cuidado. É muito comum a gente pensar isso aqui, ó, que a raiz de 9 é mais ou menos 3. Só que a gente vai definir uma função, a raiz é como se fosse uma função, ela só vai ter um valor de saída. Então, se eu pensar na função f de x igual a raiz de x, onde esse x, óbvio, ele só pode ser positivo, pelo menos por enquanto, como a gente definiu ali, eu vou pensar o seguinte, olha, se 9, por meio da função, fossem dois valores, isso aqui não é o que? Função. Então, eu defino como a raiz quadrada de um número sendo um número positivo. Ou seja, a raiz de 9 é somente 3. Então, isso aqui não faz sentido, porque a gente não vai poder definir a função raiz como a raiz de um número como sendo uma função. Porque quando a gente bate na calculadora, a raiz de 9 só sai 3. É porque lá dentro da programação, ele teve que optar. Então, no caso, a gente opta sempre pelo valor positivo. Tá certo? Então, tome esse cuidado aí. Muito importante. Mas uma coisa interessante é o seguinte, alguns números negativos têm raiz. Então eu vou dar outra definição aqui, que é a seguinte. A outra definição é o seguinte, ó, parece com essa, seja A um número, né, real não negativo e N inteiro positivo, então eu vou poder definir, né? Então define-se a raiz enésima de menos A, ou seja, note que A é positivo, então menos A ou ele é não negativo, então menos A é não positivo, então normalmente é mais negativo. Vai ser igual a um B, se somente se B elevado a N, né, menos A, onde esse B pertence a R.
Não precisa mais que esse B seja o quê? Positivo. Vamos dar alguns exemplos? Por exemplo, item A. Se eu pegasse aqui a raiz cúbica de menos 8, eu afirmo que é menos 2, pois menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos com menos, mais com menos, menos. É menos 8. E, de fato, o menos 2 pertence a R. A raiz, por exemplo, letra B, a raiz quarta de menos... quer dizer, quarta não pode, né? Depois eu vou explicar. A raiz quinta de menos 32. Também menos 2, pois menos 2 à quinta, aí você faz a continha, né? Vai dar menos 32 e esse menos 2 pertence a R. Agora, aí você pode se perguntar o que significa a raiz quadrada, por exemplo, de menos 9. Então observe que 9 aqui é negativo. Mas essa coisa aqui só vai existir, ou seja, só vai existir a raiz desse número de dentro sendo negativo se isso aqui for satisfeito. Então eu vou dizer que isso aqui não pertence a R, por quê? Ou seja, não existe, ou não pertence a R, é melhor não pertence a R, porque isso aqui em algum conjunto, no conjunto dos complexos, ela vai existir. Então ela não pertence a R, pois o quê? Não existe o quê? B tal que, né? Tal que B ao quadrado de menos 9. Isso por quê? A explicação é bem simples. O produto de dois números positivos dá um número positivo. E o produto de dois números negativos também dá um número positivo. Mas eu estou exigindo que esse produto seja negativo. Então tem alguma coisa de estranha aqui. Então esse número não vai fazer sentido. Ou seja, você vai perceber que raízes de expoente ímpar pode ter número negativo dentro. E raiz de expoente par não vai poder ter. Por quê? Porque o número par de sinais, sejam mais ou de menos, sempre vai dar mais. E o número ímpar de sinais, se for de menos, continua menos. E se for mais, continua mais. Esse produto aqui, ó, perceba aqui que 3 sinais de menos, a saída é menos. 5 sinais de menos aqui, a saída é menos. Então não tem problema nenhum. Mas nesse caso aqui teve. Tá certo? Então não tem saída isso aqui. Pelo menos em R não tem. Eu vou definir agora o seguinte. Para a gente poder trabalhar um pouco melhor, eu tenho aqui mais uma definiçãozinha de um objeto. Que é o seguinte. Que eu posso estender essa definição, a definição de potência. Observe, ó, a B elevado a N. Esse N é o quê? Ele é inteiro. Mas será que ele poderia ser uma fração? Então, pode. A gente pode definir assim, né? Definição. A definição é o seguinte. Seja A um inteiro e... não, A um real, né? Um número real e N e K inteiros positivos. Define-se esse objeto aqui, ó, raiz enésima, quer dizer, de A elevado a K como sendo A elevado a K sobre N. Tá certo? Então, a definição desse objeto aqui é essa, ou seja, eu posso agora pensar na raiz enésima de uma potência. Então eu vou escrever ela desta forma. Tá certo? Então, daí decorrem diversas propriedades que eu estendo lá das potências que a gente viu na aula 40 para cá. Né? As propriedades são quais? Propriedades, né? Aí eu vou colocar aqui de azul, gente, porque o pincel preto, acho que a tinta dele está acabando. Eu não estou com outro pincel aqui. E o azul está carregado. Então as propriedades são quais? A primeira delas é o seguinte, é que a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, ou seja, raiz de mesmo índice aqui, eu posso juntar isso aqui tudo numa raiz só.
argumento mais ou menos é o seguinte. Se eu olhar para esta definição aqui, ó, observe aqui, ó, eu quero escrever essa raiz enésima de A nesta forma fracionária. Aí eu penso o seguinte, isso aqui deve ser A elevado a 1 sobre N. Por que, professor, 1 sobre N? Porque assim, todo número, ele vem acompanhado de um que está multiplicando, de um que está elevado e de um que está dividindo. Então esses caras não aparecem. Então aqui, como não tem nada, tem um 1 aqui. Então eu posso escrever essa coisa dessa forma. Então o argumento mais ou menos para essa validade dessa coisa aqui é o seguinte. Se eu poderia escrever isso aqui assim, ó, A elevado a 1 sobre N vezes B elevado a 1 sobre N. Só que isso aqui, se eu estender, então, por extensão, né, por extensão aos racionais, aí talvez eu faça um vídeo aula anexa para explicar o significado dessa frase aqui, né, por extensão. Isso aqui eu posso pensar como se fosse um número inteiro, e isso aqui também como se fosse um número inteiro. Então eu posso juntar os dois, porque eles têm o mesmo expoente, a 1 sobre N. Mas isso aqui, voltando de novo, é o quê? É a raiz enésima desse A vezes B. Certo? Então, você vê que eu parti daqui, usando por extensão, né, da ideia que a gente tinha para o inteiro, que lá eu tinha o quê? Uma base, uma outra base diferente, mas a potência era igual. Então eu podia juntar. Aqui vale a mesma coisa. Vamos dar um exemplo disso, né? Vamos trabalhar aqui com um exemplo. Desculpa aí a tinta azul, é porque o pincel vai acabando, né? E aí esquece de recarregar. Então, um exemplo disso seria o seguinte, ó. Seria, por exemplo, se eu considerasse a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 4. Isso aqui eu posso juntar no radical só. 2 vezes 4, mais 2 vezes 4 é quanto? É 8. Mas a raiz cúbica de 8 a gente aprendeu que é 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Ou seja, 2 ao cubo dá 8. Tá certo? Então essa é a primeira propriedade. Essa propriedade ela pode se estender também, caso o B seja não nulo, ela pode se estender para essa aqui, ó, raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Por isso que o B tem que ser diferente de zero, né? Ela pode passar por um radical só. Da mesma forma, a gente argumenta também por extensão aos racionais, ou seja, o resultado que a gente tinha para uma potência inteira, a gente pode também para os racionais, ou seja, reescrever isso aqui, eu poderia botar A elevado a 1 sobre N, dividido por B elevado a 1 sobre N, mas aqui é uma mesma potência, ó, 1 sobre N, 1 sobre N. Então eu posso conservar a potência e dividir os valores. Então, só que agora eu posso retornar o quê? Para a raiz enésima de A sobre B. Isso que não é uma prova matemática, mas assim, está valendo para a gente meio que entender que às vezes a gente está daqui, pode vir para cá ou vice-versa, né? Então, um exemplo disso seria o seguinte. Imagine que eu tenha a raiz quadrada, vamos pensar assim, né? A raiz de 27 sobre a raiz de 3. Ambos não têm raiz inteira, porque nenhum número ao quadrado inteiro, né, vai dar 27, nenhum número ao quadrado que seja inteiro vai dar 3. Mas olha que interessante, ó. Como o índice aqui é 2, eu posso, nas duas raízes, dividir primeiro, vai dar a raiz de 9, mas a raiz de 9 a gente sabe que é 3. Ou seja, usei a propriedade e consegui achar um inteiro. Agora, se eu não usasse, eu teria que estimar isso aqui na mão, estimar isso, dividir um pelo outro. Não sei se ia chegar em 3. Podia chegar aproximado, né? Desconfiava que era 3. Tá certo? Outra propriedade que a gente tem, terceira propriedade, é esta aqui. Quer ver? Que é a potência de uma potência. Quer dizer, a potência de uma raiz, né? Digamos assim, que é essa aqui, ó. Raiz enésima de A elevado a K. Esse K, se ele estiver fora, ele pode entrar para dentro da raiz. Claro que aqui eu estou tratando, né, no caso aqui, onde esse A seja positivo, viu? Então a gente tem que tomar algum cuidado com isso aí. Vamos pegar aqui um exemplo, né?
Se eu tivesse assim, raiz de 2 elevado à quarta, por exemplo. Então isso aqui é a raiz de 2 à quarta, pode passar para dentro, mas a raiz de 2 à quarta eu posso o quê? 2 elevado a 4 sobre 2, que vai dar 2 ao quadrado, que deu 4. Então, observe que eu pude passar o 4 aqui para dentro e dividindo ele por 2, voltando na fórmula nossa que a gente tem, né, que é isso aqui, aí a gente simplifica e consegue achar uma raiz o que inteira, né? Outra propriedade que a gente tem é que a gente pode simplificar o radical. Tipo assim, vamos dar um exemplo aqui. Agora essas propriedades são todas por extensão, viu? Lembrando que na aula de exponencial a gente aprendeu para expoentes inteiros, só que aqui a gente tem expoentes racionais. Então vale ainda as mesmas propriedades. Claro, eu não demonstrei nada. Só estou tentando argumentar. Por exemplo, aqui mesmo eu acabei pulando, a gente pode pensar como isso aqui, ó. Raiz enésima de A elevado a K externamente a raiz. Faltou o argumento aqui, é o quê? É A elevado a 1 sobre N vezes K. Mas isso aqui, por extensão aos racionais, isso aqui é A elevado a 1 sobre N vezes K, que é aquela propriedade que eu multiplico as potências, ó, quando tem um parênteses aqui. Então, K vezes 1 sobre N é K sobre N. Mas isso aqui é a raiz enésima de A elevado a K. Então, a partir daqui, cheguei lá. Com argumentos, né? Mas, sempre tendo em mente que tem uma prova um pouco mais rigorosa. Um outro resultado que a gente tem é o seguinte. Se aqui tem um fator P que está em todas as potências, ou seja, por exemplo, imagine que esse valor e esse sejam simplificados por 2. Então você pode cancelar o P aqui com esse. Então, raiz enésima de A elevado a K. É difícil mostrar isso? Não. Por quê? Porque isso aqui, por definição, é A elevado a Kp elevado a... Quer dizer, melhor, né? Isso aqui é A elevado a Kp sobre NP. Então, cortando aqui os P's, ó, que eu posso simplificar, isso é A elevado a K sobre N, que é raiz enésima de A elevado a K. Tá certo? Então, saí daqui, cheguei aqui. Certo? Exemplo disso, imagine que eu tenho assim, raiz 12 de 4 à sexta. Então eu posso muito bem, ó, simplificar aqui. 12 por 6 dá quanto? Dá 2, aqui dá 1, então fica raiz quadrada de 4 a primeira, simplificando tudo por 6. 12 por 6 dá 2, 6 por 6 dá 1. Mas a raiz quadrada de 4 é 2. Ó, que beleza, né? Teve raiz exata. E por último, última propriedade, eu tenho essa aqui, a raiz de uma raiz, né? Raiz enésima de raiz késima de A. Isso é raiz de N vezes K de A. Então, eu posso juntar duas raízes, se uma tiver após a outra, né? Então, se eu fosse tirar a raiz desse número, primeiro eu tirei essa raiz késima, depois a raiz enésima. Ou eu poderia já tirar essa raiz aqui direto. Um exemplo disso é a raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Isso aqui, na verdade, é a raiz sexta de 64. Aí, 64 você pode torar com 2 a sexta. Até uma coisa que a gente vai fazer na aula de exercício, tirar algumas raízes, simplificar alguns radicais. 2 a sexta, você simplifica 6 com 6 dá 1, então isso aqui dá 2. Na verdade, dá 2 elevado a 6 sobre 6, né? Se você não quiser simplificar aqui, antes. Dá 2 a primeira, que dá 2. Tá certo? Então isso aí é o que eu tenho de revisão da parte de radiciação. Né? Então, agora vocês partem lá para as videoaulas de exercício para você ver alguns exercícios melhores, para a gente usar mais o raciocínio. Isso aqui é só para relembrar mesmo. Tá certo? Não tem nenhum caráter muito assim, formal aqui. Claro, essas coisas que eu fiz não estão erradas, mas assim, não estão bem justificadas. Talvez eu faça alguma aula em anexo para aquele estudante mais curioso quiser entender o porquê dessas coisas com uma prova matemática um pouco mais rigorosa, tá certo? Então é isso aí, muito obrigado. Até a próxima.